Bom, alguns meses aí, ou anos, você tem se colocado também no meio de, não debates, mas se colocado aí a tocar em alguns temas publicamente através de artigos e estudos, né? Você tem a experiência aí já há alguns meses de escrever para a revista Veja, né? E nesse processo você tem conversado com pessoas públicas, teólogos, jornalistas, políticos, filósofos, alguns até conhecidos, outros mais ou menos polêmicos, cristãos e não cristãos. Mas sobre essa variedade de temas que afetam a sociedade, como tem sido para você essa experiência e como ela tem influenciado o seu ministério, a sua atuação no âmbito público? Ótima pergunta, Daniel. Vai completar 2 anos que eu atuo como colaborador da revista Veja. De lá para cá, eu tenho avançado aí na minha colaboração com o veículo, feito entrevistas, matérias, algumas jornalísticas, até investigativas, mas, no geral, eu sou um colaborador. E todas essas entrevistas que eu realizei, inclusive, redundaram num livro, que é O País dos Evangélicos, que foram 20 entrevistas realizadas no período eleitoral, né, durante o período eleitoral. Foram entrevistas muito importantes. Dessas entrevistas, né, tiveram outras entrevistas e outras interações que eu mantive com figuras públicas. E tudo isso tem sido muito importante para a execução da minha pastoralidade em Piracicaba, porque me fez, em primeiro lugar, compreender de fato como os não cristãos pensam a fé cristã, acho que isso é importante. Não que eu penso que eles pensam, não que nós achamos que eles pensam, porque normalmente a gente reverbera dos púlpitos, né, o que nós achamos que as pessoas pensam da fé cristã. Então, ter contato com essas pessoas que são figuras públicas, que são figuras que exercem influência, né, sobre muitas pessoas, me fez compreender como tais pessoas, em linhas gerais, né, óbvio que tem pessoas públicas também que não pensam como essas figuras que eu entrevistei, mas em linhas gerais, me fez compreender como as pessoas lá fora, digamos assim, o establishment intelectual, né, no Brasil, pensa a fé cristã, me fez compreender como esse establishment intelectual brasileiro olha para os evangélicos, percebe os evangélicos, e também me fez compreender os preconceitos que essas pessoas têm em relação a nós, cristãos evangélicos, e também as dores que essas pessoas carregam, dores causadas por nós. Quando eu digo nós, aqueles que representam segmentos do mundo evangélico. Então, acho que isso foi muito importante, porque me gerou um senso talvez me gerou um senso assim de paciência com essas pessoas, de olhar com mais benevolência para essas pessoas, ao invés de julgá-las, ao invés de condená-las, me fez olhar com mais sensibilidade para elas. Então, hoje eu consigo enxergar essas pessoas que não são cristãs, muitas que são até críticas do movimento cristão, do movimento evangélico no Brasil, olhar com mais benevolência, com mais graça, com mais doçura para elas. Então, acho que isso, de certa forma, impacta a minha ação pastoral em Piracicaba, porque eu, da mesma forma, consigo olhar para as pessoas em Piracicaba, por exemplo, eu falei do establishment intelectual brasileiro, olhar para quem pensa em Piracicaba, né? Os pensadores, a classe política, a elite intelectual da cidade, e tentar entender também por que essas pessoas, às vezes, elas têm um pouco digamos assim, usando uma gíria, tem bode com cristão e com igreja. Então, eu acho que isso é muito importante para eu enxergar melhor como essas pessoas nos enxergam e como elas pensam a fé cristã. É legal porque você consegue olhar para essas pessoas por trás dos temas que são tocados, né?
Porque muitas Exatamente. vezes a gente só tá com embate com essas pessoas quando você fala de questões, de gênero, aborto, né, feminicídio, mas você não vai por trás delas e veja, puxa, como é que você pensa da nossa fé, né? Como você acha que é a fé cristã, né? Então, é legal você trazer essa visão de que quando você conversa de fato com essas pessoas, você começa a compreender não só o que elas pensam a respeito desse tema, mas também o que elas pensam da gente como um todo, né? Ainda mais quando a referência dessas pessoas são as figuras que geralmente, vamos dizer assim, estão na mídia, né? Na televisão, que tem maior destaque aí no nosso meio, né?